Thanatos Cast, tudo o que você queria saber sobre a morte, mas não tinha coragem de perguntar. Então, para a gente tentar entender um pouco a complexidade do suicídio, quando a gente fica sabendo que uma pessoa cometeu suicídio, é como se a gente chegasse a um cinema vendo o filme nos seus 2 últimos minutos, né? E a partir dos 2 últimos minutos do filme, a gente quer entender o contexto completo da história, né? E na maioria das vezes, vendo apenas os 2 minutos do filme, na sua parte final, a gente não vai ter condições objetivas de entender como os personagens chegaram àquele contexto no final do filme, né? Então é por isso que na maioria das vezes, quando as pessoas querem entender o que aconteceu, elas vão fazer julgamentos absolutamente superficiais e equivocados, né? Como eu já ilustrei. O fato de alguém cometer suicídio porque tirou notas baixas não explica o ato suicida em si, né? Isso é o final do filme, né? Parece que foi esse último impulso, o último empurrão, mas não é só isso. A gente tem que ver todo o contexto que leva a isso, e isso a maioria esmagadora das pessoas não vai conseguir entender. Mal e mal as pessoas que convivem com quem cometeu suicídio entendem, ok? Temos melhorado na questão da comunicação com pessoas que têm tentativa na questão do suicídio. Eu estou falando isso porque, em virtude do filme que eu assisti, Um Filho, né, até de Hugh Jackman e Anthony Hopkins, né, participação especial, onde o filho o tempo todo, mesmo adolescente, ele disse que não conseguia se encaixar no mundo. E nem a mãe nem o pai, que eram divorciados, eles citavam isso sempre corriqueiramente, conseguiam se comunicar de forma eficaz com ele para poder entender onde estava a dor dele. E tem uma cena que ele fala de maneira muito forte, dizendo que ele não se sente nesse mundo, que não é para ele, que esse mundo aqui não pertence, que ele simplesmente não consegue se encaixar e que ninguém está entendendo. Então, assim, eu achei o filme bem impactante, né? As falas foram bem fortes com relação a isso, e prova um pouco da questão, porque o pai começa a pressionar o filho sobre a questão porque ele não está indo para a aula, e começa a repetir alguns padrões que o pai dele falava com ele, né? E há uma inquietação até depois, estou dando até um spoiler, né, com relação a isso, mas uma inquietação depois pela precariedade na comunicação, o tempo todo dando lições, quando na verdade o que o filho precisava talvez era de um acolhimento, ou de um entendimento, ou de alguma coisa. Então essa falha de comunicação, ela ainda continua, temos melhorado nisso, temos tanto desmistificar a questão do suicídio, temos melhorado nessa questão da comunicação? Infelizmente não, né? Você tem hoje alguns fenômenos que chamavam menos atenção no passado pela ocorrência ser evidentemente menor, né? Caso, por exemplo, de suicídio entre adolescentes, ok? Então, claro que isso pode ser devido a várias causas, ok? Mas parece que essa dificuldade de relacionamento intergeracional, né, de pais e filhos, parece atingir todas as classes sociais, evidentemente de uma maneira diferente de uma classe para outra. Os mais pobres têm dificuldades de manter contato com seus filhos, ou muitas vezes têm a vida desestruturada pela ausência de trabalho, por exemplo, nas situações de crise econômica. E boa parte daquilo que a gente vai chamar de classe média urbana, os pais estão envolvidos em atividades de trabalho que, se no passado elas tinham uma quantidade fixa de tempo, 8 horas, 10 horas de jornada, hoje um advogado de sucesso, um médico famoso, ele não vai trabalhar 8 ou 10 horas por dia. Muitas vezes ele vai trabalhar 13, 14, 15 horas, delegando uma atenção afetiva, emocional para os filhos, não mais para si mesmos, né? Mas para empregados em casa. Ok? Então isso vai criando certas dificuldades para que os jovens encontrem referência. E isso, em tese, ajuda a gente a entender um certo perfil que às vezes surpreende as pessoas, que a gente chama de delinquência de classe média, né? Pessoas que, em tese, teriam tudo para terem uma vida social ajustada e não têm. Por quê? Porque elas perdem a referência a partir dos seus próprios pais, noções de certo e errado, perspectivas de futuro, né? E para alguns indivíduos mais sensíveis, seja por fatores ambientais,
seja por fatores de ordem genética, sejam por fatores culturais, ou a mistura complexa disso tudo, esses indivíduos mais sensíveis podem estar expostos ao maior risco de cometer suicídio. Então, a gente estava falando um pouco sobre a questão da comunicação. Existem umas pesquisas, né, que falam que com essa geração mais nova, elas tendem a não gostar tanto das redes sociais, né, uma próxima geração, porque elas perderam muito da comunicação com seus pais, da referência dos seus pais, em virtude das redes sociais. Isso diminui, como a gente estava falando da questão da comunicação, da nossa falta de competência na comunicação com os nossos filhos, no entendimento de seus sentimentos e tudo. Isso pode diminuir muito mais ainda o contato, né, essa proximidade de relacionamento e de comunicação mais aberta com os filhos. Isso pode ser um fator agravante na questão de pensamentos dessa natureza? Então, em tese, sim, né? Por exemplo, hoje em dia as pessoas elas se surpreendem muitas vezes pelo fato de que cada vez mais adolescentes estão cometendo suicídio, né? E a adolescência é uma fase de transição, onde você muitas vezes está buscando referências de pessoas significativas na sua vida. Se essas pessoas não se comunicam de uma forma adequada com você, seja por pressões ou determinações econômicas, históricas, seja por um ato até de vontade, né? Isso obviamente vai causar problemas, né? Para que a pessoa possa estabelecer aspectos muito importantes da sua identidade. Então, na verdade, os mais velhos ou os nossos pais, em tese, mesmo que de uma forma contraditória, eles nos apresentam um mundo, né? A gente pode até aceitar a forma como esse mundo é apresentado ou não, ou pelo menos aceitar de uma maneira relativa. Entretanto, precisa haver essa apresentação, né? Que a gente chama classicamente de um processo de socialização, né? Na medida em que os jovens ou os adolescentes tenham dificuldade de, a partir do contato com seus pais, produzirem sentidos, significações para a própria vida e a inserção dessa vida no mundo, né? Aí a gente está vivendo aquilo que o Viktor Frankl chama de crise de sentido, né? Então, filosofando, o que o Albert Camus chamava de absurdo, né? Então, a tese clássica do Camus, né, que a vida é um absurdo e que o grande problema que se coloca para o ser humano é se ele deve cometer suicídio ou não, diante do absurdo. E a saída desse conflito é produzir sentido para o absurdo. Por isso que é importante a comunicação, né? O tempo todo nós estamos tentando oferecer diretivas aos nossos filhos para que se contorne a percepção de absurdo, né? Ah, professor, o que é o absurdo? O absurdo é você simplesmente olhar o futuro e pensar, para que serve a vida? Para que eu trabalhe, tenha filhos, tente acumular alguma riqueza para depois morrer? Qual é o sentido disso tudo, né? O sentido disso tudo vai ser construído a partir daquilo que você de fato deseja fazer da tua vida, quais são os seus projetos, né? E boa parte das vezes, isso não é a única causa, mas boa parte das vezes, alguém que comete suicídio está diante da perspectiva de vazio absoluto de projetos para a própria existência, ok? Então, nesse sentido, é extremamente importante que nós tenhamos uma comunicação mais saudável, e aí a gente abre o leque, não é só com os nossos filhos, é com todo mundo que a gente ama, é com todo mundo que a gente acha importante nas nossas vidas. E esse é um grande problema, porque hoje em dia as pessoas, elas estão vivendo em ilhas, né? Em ilhas de si mesmas, né? Então, o problema não está no uso abusivo de celular, o problema não está no uso abusivo de telas de computador. Na verdade, tem uma outra pergunta que a gente deve buscar responder, né? Por que as pessoas buscam tanto o uso do celular? O que, na verdade, eles estão buscando? O que está faltando? O que está faltando? Que acham, né? Eu acho que está faltando muito mais essa possibilidade de você viver relacionamentos mais autênticos.